Olá, tudo bem? O De Bem com Você é aquele programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E no programa de hoje, o objetivo é proporcionar mais qualidade de vida para quem tem síndrome de Tourette. E quem vai ajudar a gente com dicas valiosas sobre diagnóstico e tratamento é o neurologista Washington Peretta Tavares. Tudo bem, doutor Washington? Tudo bem, Gisele. Olá. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Prazer. Vamos lá, doutor, para a gente começar, como nós podemos explicar para o telespectador esta síndrome? Muito bem. Veja bem, a síndrome de Tourette, francês, né, esse nome, ela envolve uma série de tiques. Tiques são transtornos involuntários, não sequenciais, não têm uma frequência definida, inesperados, sem propósito, motores e vocais, fonéticos. Então, o indivíduo tem esses tiques em variação ao longo do tempo e em intensidade, não muito bem documentada, e é, por definição, uma doença de desenvolvimento. Ela começa na infância e pode ou não progredir, dependendo do caso do indivíduo. Entendi, doutor. E todo tique se transforma nessa síndrome de Tourette? Não, não. Na verdade, a síndrome isolada em si, apenas com os tiques, é muito rara. Ela é uma exceção. Ela envolve, como é uma doença de desenvolvimento, ela tem uma tendência a proporcionar para o indivíduo uma série de outros sintomas, também relacionados a transtornos de desenvolvimento, como transtorno de déficit de atenção, transtorno obsessivo-compulsivo, mas nem todo tique será caracterizado como participante, vou dizer assim, da síndrome de Tourette. O que acontece é, existem tiques motores, os de movimento e os tiques fonéticos, que são variáveis também, e, além disso, isso tem que ser persistente no tempo, no espaço, para caracterizar como a síndrome em si. O indivíduo pode ter um tique, e isso, na verdade, as pessoas talvez não saibam, mas é uma das coisas mais dominantes na genética hereditária, tique. A gente herda, geralmente, ali do ambiente, tique, né? Sim, pega uma, a gente acha, pode falar uma mania? Você pode falar como uma mania. A maioria das pessoas chega como esse relato, né? Quando vai se queixar, fala, eu tenho uma mania de fazer isso. Tenho que voltar para ver se eu fechei realmente a porta. É um tique. A diferença da mania é que a mania, o indivíduo ele consegue perceber o incômodo um tempo antes. Então o indivíduo está saindo de casa, fechei a porta, deixa eu voltar para ver se eu fechei a porta. O tique ele é muito mais rápido. Entendi. O indivíduo até tem um senso premonitório de incômodo, mas ele é muito rápido e imediato. Entendi. Bom, vamos lá. E nem todo tique também vira Tourette? Não. Se transforma em Tourette? Não, nem de longe, nem de longe. Tá, tem tratamento. Tem tratamento. Ótimo, doutor. Antes da gente seguir com as perguntas, vamos assistir um vídeo encaminhado pelo piloto de automobilismo André Bragatini, que contou pra gente como ele tem superado essa síndrome. Vamos ver, doutor? A síndrome surgiu na minha vida quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Eu comecei com alguns espasmos motores, né, espasmos pelo corpo, eu dava pequenos saltos, eu gesticulava, tinha tremores de braço, de cabeça. E quase 40 anos atrás, era muito difícil, né? As pessoas, nem os médicos, ninguém tinha informação sobre o que era a síndrome de Tourette, né? Então, foi um momento muito difícil para mim, para minha família, a minha fase de infância e adolescência, né? Na infância, inclusive na escola, eu sofria muito bullying, né? Eu era praticamente o patinho feio da escola, como eu brinco em dizer. Meu pai viu no automobilismo, que meu pai é um profissional do automobilismo, ele trabalha com isso desde sempre, desde que eu nasci. Ele viu que talvez o automobilismo pudesse me trazer bons exemplos e uma motivação, uma inspiração para continuar lutando contra a síndrome. E realmente o automobilismo deu muito certo na minha vida. Eu comecei com 10 anos a correr de kart, com 15 anos eu fiz a escola de pilotagem e com 16 anos eu comecei a competir. E o automobilismo me trouxe muito foco, muita determinação, muita disciplina, né? E trouxe também a minha autoestima. Além do esporte, o apoio da minha família também foi muito importante e sem o apoio deles teria sido muito mais difícil.
Muito obrigada, André, por compartilhar a sua história com a gente. E hoje ele relata essa trajetória por meio de palestras motivacionais, ajudando outras pessoas que são portadores da síndrome. Doutor, ele falou bastante sobre a questão do esporte, né? Sim. No caso dele, ele é um piloto hoje, profissional, mas o esporte pode ajudar? Sim, de fato, né? Na verdade, o que a gente coloca como fatores agravantes no indivíduo que tem a síndrome, qualquer situação de estresse, qualquer situação de demanda em desconforto emocional tende a piorar. Ele falou uma coisa bastante comum, infelizmente, de acontecer, que é a falta de diagnóstico. Sim. Difícil realmente, a gente, até profissionais da saúde, tem dificuldade de dar esse diagnóstico. E ele falou bastante do bullying e das dificuldades que sofreu na infância. O fato é, um indivíduo conseguir fazer coisas que promovem relaxamento, inclusive a atividade física, ajuda no controle, sim, dos tiques. E isso é verdade para a maioria dos transtornos de movimento. Doenças como, por exemplo, que também é um transtorno de movimento específico nessa situação, Parkinson, melhora muito com a atividade física, com a atividade de coordenação. Isso faz parte, inclusive, das terapias relacionadas a gente chama de contingente abrangente. Atividade física ajuda em todos os sentidos, né, doutor? Tudo. E existe alguma causa definida para essa síndrome? O que a gente sabe, na verdade, Gisele, é que nós temos um transtorno de uma área específica no cérebro, tá certo? A gente chama de globo pálido, tálamo, são áreas que regulam o movimento. Quando eu penso em mexer, eu sempre dou esse exemplo, eu penso em mexer o dedão da mão. Eu não mexo todo o meu braço por que motivo? Eu tenho quem regule, quem demande, menos, mais, isso é um controle muito discreto, muito fino. Para mais, isso pode provocar excesso de movimentos. Para menos, eu posso ter uma dificuldade de movimento. Esse controle é muito fino. Qualquer alteração nessa cadência de informações, que é como se fosse uma roda mesmo, a informação ela circula por ali, numa circuitaria, numa rede de transmissão. Qualquer problema nessa rede de transmissão relacionada com os neurotransmissores específicos pode provocar transtornos de movimento, para mais e para menos. E quando eu falo movimento, significa tudo que manda a informação para frente. O movimento, inclusive, vocalizatório, que também faz parte da síndrome. Entendi, doutor. E agora que você já sabe o que é síndrome de Tourette, lembrando que algumas pessoas também falam Tourette, não está errado, né, doutor? Não. Ele conversou aqui no intervalo, falou Tourette. Fica com a gente que no próximo bloco nós vamos descobrir se tem como prevenir. Será que existem também alguns fatores de risco que podem contribuir aí para desenvolver essa síndrome? A gente volta já já. Estamos de volta. Síndrome de Tourette é assunto do De Bem com você de hoje. Você tem alguma sugestão de tema para o programa? Encaminha pra gente por meio do nosso Instagram. Nessa página você também fica por dentro de toda a programação da TV Câmara, que conta com tradução integral em Libras. Aproveitando, eu quero agradecer a Ana, que faz a tradução em Libras do De Bem com você, e claro, né, todo o nosso time de intérpretes. Ainda sobre o Instagram, durante a semana a gente também coloca uma caixinha de perguntas sobre o tema da gravação. E o Dr. Washington vai responder daqui a pouquinho, aí no meio da nossa conversa, as dúvidas que chegaram pra gente. E de volta ao tema do programa, doutor, antes do intervalo, a gente ficou devendo aqui se existe de repente alguns indícios, né, da síndrome de Tourette ou por exemplo, um fator genético. Pode ser propício? Sim, na verdade, a doença, ela tem sim um forte componente genético envolvido. Nós sabemos que os indivíduos têm muito maior propensão a desenvolver quando existem familiares de primeiro grau envolvidos, tá? Agora, fatores de risco para desenvolvimento também são documentados, relacionados ao desenvolvimento da criança em si. Por definição, para a gente considerar um indivíduo como tendo síndrome de Tourette, ele precisa ter desenvolvido ou ter iniciado com esses tiques ainda menor de idade. A gente fala sempre obrigatoriamente... Sempre começa na infância? Sempre, por definição, definição. Qual por isso que um tique adulto, o início dos sintomas é no início da idade escolar, entre 2 e 4 anos, quando a criança começa a ir para o jardim de infância, assim dizendo, né, o antigo jardim de infância, Sim. E tende a ficar mais evidente no início da adolescência.
Aí, geralmente, é quando o diagnóstico é firmado. Que no começo a criança tem um comportamento diferente, Entendi. o pai e a mãe podem achar, mas não se importam tanto. E o desenvolvimento das condições outras associadas tende a acontecer também com a evolução da idade, né? Então, primeiro aparecem os tiques, como é o caso do piloto. Sim. Primeiro apareceram os tiques. Quando existe um transtorno de déficit de atenção famoso, ele costuma aparecer aí por volta dos 7, 10 anos. E por último, quando tem algum outro tipo de transtorno psíquico, como o toque, ele tende a aparecer já na adolescência. Então certo? é muito importante os familiares e a comunidade escolar ficarem atentos, né? Porque eu imagino que a criança, ela não percebe esses tiques. A pessoa que tem a síndrome de Tourette, ele percebe quando ele faz um movimento involuntário? Geralmente, o indivíduo até percebe, Gisele, mas o que acontece é que o que leva o indivíduo a procurar por si próprio, quando isso acontece, geralmente não é assim que acontece, né, no consultório, há um incômodo social. Entendi. Então, como o próprio piloto disse, havia um incômodo com relação ao bullying, e isso é um dos fatores de risco, transtornos psíquicos no processo de desenvolvimento da criança. O estresse, pode toda acabar a culminando situação. numa depressão, Sim, de repente. transtornos emocionais Sim. envolvidos tendem a fazer o indivíduo que tinha um tique leve, por exemplo, poder desenvolver um tique mais severo Entendi. e desenvolver a doença em si, a síndrome em si de Tourette. Entendi. Doutor, e como é feito o diagnóstico? Como que vocês chegam no diagnóstico dessa síndrome? Muito bem. É importante salientar que o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Tá. Eu não tenho um exame de imagem que vai me determinar isso. Até existem, sim, algumas alterações em exames específicos para um indivíduo que já possui a síndrome. Eu posso ter alguns marcadores que, de forma prática, não é eficaz. Ele não é feito como padrão porque não tem mudança de terapia para aquele paciente que é submetido a exame. Na verdade, o exame ele é feito para descartar outras condições, mas é uma forma eminentemente clínica. Por definição, o indivíduo tem que ter 2 ou mais tiques motores de movimentos, um tique fonético vocalizatório, e isso tem que persistir por mais de um ano. Senão a gente chama de tique episódico. Entendi. Certo? É a próxima pergunta agora, né? A diferença do tique para o Tourette. Então, nós temos, assim, vários tipos de tiques. Tá. Então, eu tenho o tique simples e o complexo. Tanto para motor quanto para fonético vocalizatório. Os tiques a gente também divide em episódico, acontece em poucos momentos. Alguém já deve ter visto, por exemplo, alguém que, sei lá, coça o nariz, por exemplo, ou tem um movimento uma certa de ombro frequência. com alguma frequência. Aquilo isolado teve algum período da vida e depois desapareceu. Passou. É um tique episódico. Existe tique crônico. O indivíduo tem um tipo muito específico de tique. Ele enrola a mão. Ele só enrola a mão. E não tem mais nada. Bom, isso também, a longo prazo, é um tique crônico aí. A gente chama de permanente. Para eu dizer que é síndrome de Tourette, eu tenho que ter mais de um tipo de tique motor e eu tenho que obrigatoriamente ter o tique fonético vocalizatório. Dá um exemplo desse tique fonético para as Então, pessoas que vamos estão lá. em casa, por favor. É muito comum, por exemplo, murmúrios, ruídos, vamos assim falar. Isso é o mais comum, mas o indivíduo pode simplesmente fazer uma vocalização. A, I, a. Ou palavras soltas. Porta, 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 porta. Ou falar uma frase mais complexa, né? Aí naqueles casos mais famosos, que fica até sendo motivo de piada, na época do Covid, ficou famoso esses videozinhos das pessoas demonstrando o comportamento que a gente chama de coprolalia ou copromania, que é falar palavrão, falar xingamento. Sim. Isso é relativamente incomum. 20% só dos tiques fonéticos são complexos a esse ponto. Tudo bem? Entendi, doutor, ficou claro. Bom, e nós preparamos aqui algumas telas que tenham exemplos de tiques. Já que a gente está falando de tique, por favor, Matheus, os mais comuns, coloca pra gente, olha lá. Piscada de olhos. Sim, é bastante comum. Não só a piscada de olhos, né? Pode ser unilateral ou bilateral. E virada dos olhos também. Então o indivíduo vira o olho para cima, vira para um lado. Geralmente eles vêm em movimento, né? Vem junto com movimentos... Isolado, ele é tique. Isolado, ele é tique. Mas eles comumente vêm associados. Então, um tique bastante comum, dos mais comuns, é esse de piscada forte dos olhos com uma virada de ombros ou uma virada de cabeça. É um dos tiques mais frequentes. E o tique que não é Tourette, qual que é o especialista que a gente precisa procurar? De repente um psicólogo, psicoterapeuta? Os especialistas médicos que cuidam disso são o psiquiatra e o neurologista, tá? Mas para
todo tipo de indivíduo que tenha a síndrome de Tourette em si, a gente recomenda que tenha a gente chama de acompanhamento multidisciplinar, Isso. porque o tratamento sempre começa com terapia comportamental. Entendi. Movimentos repetidos com a cabeça. Sim, Falamos, como né? esses de virada, ou da cabeça, ou para cima, ou para baixo. Caretas. A gente chama de mioquimias, os mais simples, que pode estar relacionado com simples estresse, mas tende, né, por definição, os tiques eles tendem a pegar muito mais a parte superior, assim vamos dizer, do corpo, né? O rosto, o pescoço e os membros superiores. Então, as caretas de vários tipos diferentes, e elas tendem, por definição, tem que ser uma frequência variável, numa intensidade também variável. Sim. O indivíduo não sabe quando vai acontecer mais, quando vai acontecer menos, e ela não pode ter um ritmo definido para a gente considerar como tique. Balançar os ombros, Sim. né? Balançar, Já falamos, vamos para a chacoalhar. próxima, por favor. Fungada. Sim, é muito comum. Dê um exemplo. Fungada junto com o nariz, inclusive, né? Vai. Esse tipo de coisa é bastante comum de Ótimo. aparecer. Tosse. A tosse vem, a tosse passa e a pessoa continua com tosse. Não é uma simples tosse, não. É uma tosse forçada. Insistente. Esse tipo de Entendi. situação. Que acaba prejudicando até as pregas vocais, né? O indivíduo pode até ter complicações sim otorrinolaringológicas, é mais raro, mas ele tende a ter muito mais dificuldade social, né? Sim, sim, claro. Gestos obscenos, doutor. Isso é a copromania, né? O comportamento, copro significa justamente essa coisa de fezes, né? Pode ser tanto da linguagem, mas pode ser fazer gestos obscenos. E o indivíduo ele não tem controle. Imagina numa fila de banco, no supermercado, numa entrevista de emprego. Sim, pode prejudicar e muito. Repetição involuntária de algum vocabulário, já falamos por aqui. Sim. Bom, e na volta do intervalo, você vai conhecer os tratamentos para a síndrome de Tourette. Você sabia que existe, inclusive, cirurgias? Nós voltamos já já. Fica aí com a gente. O De Bem com Você tem como foco principal saúde, qualidade de vida. Todo o programa tem a participação de um especialista que também traz dicas de bem-estar. E no programa de hoje, o neurologista Washington Pereta Tavares compartilha com a gente algumas medidas de como proporcionar mais qualidade de vida para os portadores da síndrome de Tourette, conhecida também como síndrome de Tourette. Você lembra do piloto de competição André, que a gente acompanhou no primeiro bloco? Ele contou pra gente como tem superado essa síndrome. E ele foi um dos primeiros brasileiros que passou por uma cirurgia. Doutor, vamos assistir a ver essa experiência do André? A minha síndrome só teve o diagnóstico quando eu já tinha 22 anos de idade. Então eu passei toda a fase de infância e adolescência sem que nem eu soubesse, nem a minha família, sobre o que eu tinha realmente, né? Então eu passei por diversos tratamentos, tomei remédios muito pesados, para que justamente a gente tentasse conter a síndrome. Após o diagnóstico, quando eu tinha meus 22 anos, começou a se tornar um pouco mais fácil a minha convivência da minha família com a minha síndrome. E eu fui passar por uma bateria de exames em Goiânia e eu fui aprovado para fazer a cirurgia. Eu fui o quarto do Brasil a operar para Tourette. Eu tenho um marca-passo cerebral instalado no peito, ligado ao cérebro com 2 eletrodos, que a função era emitir estímulos para que o cérebro fosse se adaptando aos movimentos. E juntamente após a cirurgia, eu fiz uma terapia cognitivo-comportamental e comecei a dosar a medicação, para ter uma medicação mais eficaz. Após isso, eu tive uma melhora de praticamente 90%. Isso é um pouquinho da minha história. Continuo nativo no automobilismo, continuo competindo. Doutor, explica essa cirurgia pra gente. Geralmente, em quais casos que ela é indicada? Muito bem. Essa cirurgia que ele falou, na verdade, quando se fala cirurgia, pensa-se que é um procedimento aberto, não necessariamente. Como ele bem colocou, é uma forma bem fácil de se entender, é um marca-passo cerebral. Eu não disse que existe uma área que provoca um transtorno, uma circuitaria que por algum motivo ficou equivocada ali com os neurotransmissores trabalhando a mais ou a menos, enfim. O que acontece nesse tipo de procedimento, o DBS, é colocado um eletrodo, mais de um eletrodo, né, 2 eletrodos, em áreas específicas desses núcleos que regulam o movimento. E ela começa a emitir impulsos. Isso tudo é regulado via computador, via programas específicos, tá? E a intenção disso é fazer parar de ter esses movimentos de escapes, esses movimentos
fora de momento adequado, né? E é como se fosse uma cirurgia de marca-passo mesmo, tem um gerador de marca-passo que é colocado, o eletrodo fica por dentro da pele, mas é importante salientar, como ele bem colocou, ele tentou um tratamento antes, fez um acompanhamento multidisciplinar. A cirurgia, vamos assim colocar, ela não é indicada para todos os casos, na verdade só uma minoria vai necessitar. Vamos colocar, no geral, no que a gente tem na literatura médica, 50% dos pacientes ficam praticamente assintomáticos ou muito pouco sintomáticos com o tratamento, seja ele apenas tratamento psíquico, terapia cognitivo-comportamental, terapia de comportamento abrangente para o TIC, seja com medicação. 25% ficam bem, com ainda algum sintoma, e sobra aí um pouquinho de paciente com tique severo. Esses podem ter dificuldade tanto do tratamento, porque não toleram os efeitos colaterais da medicação, isso é muito comum, são medicações que são usadas para convulsão, medicações que são usadas para insônia, medicações que são usadas para transtornos psicóticos, têm seus efeitos colaterais. Quando o indivíduo não tolera, pelos motivos que for o tratamento ou porque o tratamento não foi eficaz o suficiente, ele passa a ser candidato. É interessante e importante lembrar que isso corresponde só a uma minoria dos casos. Na literatura está menos de 2%. E a cirurgia, ela é uma cirurgia nova. Ela não está disponível, não é fácil ter acesso. Ele foi o quarto, né, a operar no Brasil. No mundo, nós temos documentados aí até o fim do ano passado 300 casos no mundo. Entendi. Certo? É bastante recente e ela é restrita. Sim. Não é para todo mundo. Tá certo, doutor. E existe cura para essa síndrome? Por definição, nós não podemos falar que um transtorno do desenvolvimento ele tem cura. Por exemplo, eu não digo que o indivíduo que tem Parkinson tem cura. Eu não digo que o indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção tem cura. Eu digo que ele está controlado. Tem controle. Ele está controlado, ainda que assintomático. E sim, existe ótimas terapias para que isso fique controlado. Como eu disse, é uma doença de desenvolvimento com forte carga genética. O indivíduo não consegue mudar a sua genética em si, mas ele muda muito a sua situação e o convívio e bem-estar. Como ele fez uma terapia cognitivo-comportamental, ele deve ter passado por situações, por exemplo, é muito comum nesse tipo de terapia nos indivíduos adultos, ele aprender a lidar com o seu tique. Então ele coloca uma motivação cognitiva em cima do tique dele para criar um hábito em cima do tique. Então, um movimento rápido vira uma passada de mão no cabelo. Substituir. Ele consegue, com treino, conseguir melhorar para provocar menos receio social, por exemplo, e ter menos impactação emocional. No caso de dúvida, por exemplo, eu tenho um suspeito que de repente um familiar tem a síndrome de Tourette, quais os especialistas ou qual o especialista que eu devo procurar primeiro? Muito bem. Os especialistas que lidam com movimento são o neurologista e os especialistas de transtornos comportamentais, o psiquiatra, tá? Independente de qual dos médicos seja escolhido, a terapia com psicoterapia, com psicólogo, ela sempre será indicada. Porque muitas vezes, isoladamente, ela já é suficiente. Sim, o indivíduo que tem dificuldade com redes de proteção, que tem dificuldades emocionais, ele tende a ter tiques mais frequentes e mais severos, inclusive. E até para ficar claro se é só um estresse, um tique, ou se realmente já é a síndrome, né, doutor? O diagnóstico, como eu falei, ele é eminentemente clínico, precisa de conversa. O que vai dar o diagnóstico, o que vai dizer se aquilo é um problema transitório ou definitivo, é realmente a procurar conversa. O neurologista, claro. A gente sempre fala, prevenir é melhor do que remediar. Então, na dúvida, procure o especialista. Durante essa entrevista, ficou evidente que os primeiros sinais da síndrome de Tourette, conhecida também como Tourette, aparece geralmente na infância. E quanto mais rápido for o diagnóstico e realizado o tratamento, mais eficaz pode ser a intervenção terapêutica. E agora chegou aquele momento de responder as perguntinhas do Instagram. Aproveitando, você já segue o Instagram da TV Câmara? Se não, basta mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, ó, no cantinho da TV. Doutor, vamos ver as perguntas que chegaram durante a semana para a gente. Por favor, Matheus. Aí. Meu esposo mexe muito as pernas. Isso me incomoda. Pode ser a síndrome de Tourette? Selena Marques. Muito bem, Selena. Olha, provavelmente não. Não posso afirmar com Aquelas certeza. Pessoas que ficam, às vezes, estão conversando o tempo todo. Sim, existem várias situações relacionadas com estresse. Uma delas é a famosa síndrome das pernas inquietas, que é um outro transtorno de movimento, com outro tipo de tratamento.
não dá para saber com certeza. Mas como eu falei inicialmente, sim, tem que ter mais, os né? tiques, eles tendem a ser predominantes na porção superior do corpo. É o mais comum. Tudo bem? Então a Selena pode ficar mais tranquila em casa. Vamos para a próxima. Tenho a mania de fazer movimentos repetitivos com os músculos da minha face. Às vezes nem percebo. É síndrome, doutor? Bom, se for apenas isso, eu não posso chamar de síndrome, porque eu preciso ter mais de um tique motor e preciso ter o tique vocalizatório. Pode ser um tique ou pode ser um comportamento relacionado com questões aí outras, tá bom? De estresse, inclusive, né? Que é o mais comum na nossa realidade. Que bom, então a Sandra vai ficar mais tranquila. Quais os tratamentos para essa síndrome e quais os principais sintomas? Já falamos, mas vamos fazer um apanhado aqui para a Franciele, que encaminhou para a gente a pergunta. O tratamento para essa síndrome envolve terapia cognitiva, terapia psíquica, terapia medicamentosa. Existe, além de terapia medicamentosa, uma coisa que eu não disse, toxina botulínica para os tiques vocalizatórios, para o indivíduo parar de ter esses sons vocalizatórios, principalmente os grunhidos. E os sintomas são os tiques motores, mais de um, e os tiques fonéticos. Ótimo. A toxina botulínica é o Botox, famoso né? Botox. O famoso Botox, que as pessoas conhecem mais pelo Botox. Tem mais alguma pergunta, Matheus? Tem a última. Quais os tipos de movimento corporal são mais comuns? Muito bem. Os mais comuns são, então, os de face, tá? Então, de olhos, de pescoço, de ombros, com o nariz, com a boca. E os vocalizatórios podem ser sons isolados, grunhidos, espigarro ou até frases mais complexas. Tá certo. Agradecer a Joyce que encaminhou essa pergunta pra gente. Doutor, muito obrigada. Nosso tempo acabou. Obrigada porque eu tenho certeza que esclareceu as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Eu que agradeço o tempo. Obrigado. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!